Olá pessoal, continuando os nossos vídeos sobre cirurgia estética facial, vamos falar um pouco sobre erro médico. Se você se interessa por esse tipo de vídeo, compartilhe, dê um like e principalmente se inscreva na nossa página. Erro médico, obviamente, é um assunto que nenhum médico gosta, né? Mas é uma coisa que está muito em voga, está muito em voga se processar médico, por dois motivos. Primeiro, porque tem realmente muito médico às vezes fazendo besteira. Segundo, que os pacientes descobriram que processar médico às vezes é uma maneira muito rápida de se conseguir oferir algum ganho financeiro, né? Então as pessoas, não que inventem, mas elas são às vezes até por parte dos advogados incentivadas a processar, imaginando que vão conseguir alguma coisa, o que não é tão fácil assim. Daí nós temos dois casos, né? São diferentes. Um caso é aquela situação em que o médico realmente fez uma besteira, que eu vou falar depois, mas tem uma outra situação onde simplesmente o paciente está insatisfeito com o resultado, né? Isso é relativamente frequente, e é relativamente frequente porque, uma coisa que eu já expliquei em outros vídeos, o resultado cirúrgico depende não só daquilo que o médico faz, mas depende da resposta do organismo àquilo que o médico fez, e muitas vezes o médico não tem um controle exato do resultado cirúrgico, então o paciente pode, de alguma maneira, ficar insatisfeito e às vezes acaba processando o médico por causa disso. Esse é um motivo de existir tanto processo assim. Praticamente todos os cirurgiões já foram processados. É raro você encontrar um médico que nunca foi processado, mas tem que ter um pouco de cuidado com isso. Eu mesmo já fui processado por uma paciente porque ficou insatisfeita com o resultado e eu consegui mostrar judicialmente que, primeiro, eu não tinha feito nenhuma besteira, segundo, que o resultado estava bom, quer dizer, ela podia estar até insatisfeita, mas que o resultado, o nariz dela estava muito melhor do que estava antes, né? Tanto que o juiz deu ganho de causa para mim, não só deu ganho de causa para mim, como fez a paciente pagar as custas do processo, porque era um processo indevido. Mas quando você entra na internet, você simplesmente aparece lá, doutor fulano de tal, tem um processo na vara tal, não sei o que mais tal, e você não consegue entrar para ver, geralmente corre em segredo de justiça, é difícil você avaliar. Então você só fica sabendo que o médico foi processado, mas você não sabe detalhes daquilo que aconteceu. O que é um pouco injusto, né, com relação a médico, porque tem muito médico que às vezes é processado de forma indevida, mas fica lá marcado, no Google fica lá marcado que ele foi processado. Tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Agora, existem realmente médicos que fazem besteira. Quais são os 3 níveis de besteira que o médico pode fazer? Ele pode ser negligente, imprudente ou imperito. Negligente. O que é um médico negligente, por exemplo? A minha paciente disse para mim, formalmente, que eu tenho alergia de penicilina e no pós-operatório eu prescrevi penicilina para essa paciente. Aí a paciente desenvolve um choque anafilático e vai para UTI, por exemplo, por causa de uma medicação que ela não poderia tomar e tomou. Então, nesse caso, o médico ele foi negligente. Ele deveria ter prestado mais atenção, que a paciente não poderia tomar a medicação, mesmo assim ele deu. Isso é um erro médico, um erro de negligência. Imperícia. Eu não sei fazer cirurgia aberta. Mas eu vi um cara fazer e eu vou lá e faço a cirurgia aberta e o resultado é feio, é ruim, né? Ficou mal feito, a cicatriz ficou torta, alguma coisa assim. Então eu fui imperito, quer dizer, eu não tinha a perícia para fazer alguma coisa, me meti a fazer aquela perícia, aquela coisa e deu errado, né? Terceiro nível, imprudência. A imprudência é quando você, por exemplo, inventa alguma coisa. Por exemplo, o clássico, por exemplo, de você colocar um enxerto no nariz é você tirar o enxerto ou do septo nasal, ou da orelha, ou tirar da região costal, tirar um pedacinho da costela, da cartilagem costal, para fazer o enxerto. Mas será que se eu tirar esse enxerto de um outro lugar, qualquer, da cristelia, enfim, eu inventar alguma coisa que ninguém fez, por exemplo, eu acho que eu posso pegar, enfim, um tecido qualquer de um outro paciente, colocar, enfim, eu inventar uma coisa que ninguém fez, por exemplo, isso é uma coisa imprudente. E vamos supor que eu inventei de colocar um enxerto diferente aí, que nunca ninguém fez, e esse enxerto
sofreu uma necrose, por exemplo. Então, isso vai caracterizar uma imprudência. Então, são esses 3 níveis de erro que o médico pode fazer. Ele pode ser negligente, ele pode ser imperito e ele pode ser imprudente. Tá? A questão é que não é fácil você provar que o médico foi negligente, imperito ou imprudente. Quem vai determinar isso não é o advogado do paciente e nem é o juiz, porque a maioria das vezes o juiz entende de lei, mas não entende patavina de medicina. Então o juiz ele vai se fiar por aquilo que o perito vai dizer. Então esse caso, no caso do paciente, vai ser avaliado por um perito, que é um médico, e esse perito vai avaliar justamente isso. Se ele encontra indícios daquilo que o médico fez, que o médico possa ter sido negligente, imperito ou imprudente. E a grande maioria das vezes, eles não encontram. Eles não encontram porque é difícil provar essas coisas, que o médico foi negligente, imperito ou imprudente. Não é porque um paciente tem um resultado ruim que isso demonstra tacitamente que esse médico foi negligente, imperito ou imprudente. Tem, como eu falei, uma série de fatores que podem levar a um resultado ruim da cirurgia, sem que isso prove, sem que isso demonstre que o médico errou de alguma dessas formas. Então, não é muito fácil, mesmo quando o médico faz uma besteira, não é muito fácil se provar isso. E quando não existe prova, na verdade o processo acaba não dando em nada, o paciente acaba se desgastando, gastando dinheiro e acaba não resolvendo. Pessoalmente, eu acho que a melhor conduta é sempre o paciente procurar, até onde dá, manter a relação médico-paciente. Porque, no final de contas, o que o paciente quer é resolver o problema dele ou dela. Então, assim, manter uma relação médico-paciente é a melhor possibilidade que você tem de resolver o seu problema estético. Seja porque esse médico vai reoperar você, seja porque esse médico vai pedir para um colega dele fazer a cirurgia, enfim, não sei como que ele vai fazer. Mas começar uma briga é sempre a pior solução e geralmente o que acaba acontecendo é que o paciente se desgasta, gasta dinheiro, não consegue nada com o processo, muitas vezes, e continua com o problema estético que ele tinha antes. Tá bom? Se vocês se interessam por esse tipo de vídeo e tem alguma dúvida, e tem alguma questão, ou querem que a gente faça algum vídeo, mande uma mensagem que a gente faz para você.